Olá, sejam bem-vindos ao canal Caminho dos Orixás. Vamos discutir hoje os problemas de violência. Vamos falar tanto em forma espiritual, religiosa, como nas questões jurídicas. Estou hoje recebendo a doutora Desirê Troiano, que fará parte do nosso vídeo de hoje. Gostaria de agradecer ao Pai André, ao canal Caminho dos Orixás, pela oportunidade de agregar conhecimento a esse debate. Eu estou à disposição para sanar a dúvida de todos e agradeço novamente pela oportunidade. Como nós, da religião de matriz africana, da religião espiritual, entendemos essa questão do aumento da tensão. Se a gente for observar o comportamento humano, o comportamento do homem, há uma tendência da gente sempre sofrer uma ação emocional, espiritual, e a gente acaba tendo algumas atitudes que não condiz com a nossa existência, em vivermos em harmonia, em vivermos em paz. Hoje nós estamos vendo um aumento da violência doméstica, nós estamos vendo o aumento da violência religiosa, o preconceito religioso, a maneira que o homem vem se comportando sem entender o propósito divino ou o propósito da espiritualidade. O que é ser uma pessoa espiritual? Primeiramente, quando a gente se permite ser uma pessoa religiosa ou que acreditamos em Deus ou acreditamos numa cultura espiritual, a primeira coisa que devemos fazer é se corrigir internamente. O que seria esse nosso inimigo interno? Talvez seria essa tensão, talvez seria esse ato de violência e depois o arrependimento. O que vai adiantar eu me arrepender depois que eu pratiquei ato, que eu magoei as pessoas, que eu ofendi a minha própria existência, que eu destruí um momento? Então, esse assunto de hoje eu acho de suma importância, não só para a religião de Umbanda, mas para uma sociedade geral. A gente tentar entender, no momento de pandemia, no momento de tempos difíceis, como nós devemos nos comportar e nos corrigir internamente, espiritualmente e socialmente. Então, eu gostaria de perguntar para a doutora Desirê qual é a visão dela jurídica, o que ela poderia nos orientar para que possamos, sim, unirmos força, tanto no sentido espiritual, como em compreensão e entendimento jurídico, para que a gente possa aliviar um pouquinho da nossa dor na Terra. Perfeito, Pai André. O tema violência contra as mulheres, violência doméstica e violência e intolerância religiosa e as violências de um modo geral têm sido temas bastante atuais e nós temos sofrido diversas consequências com relação a essa questão de violência. É importante destacar que todo ser humano e o nosso Brasil, ele é sustentado pela Constituição Federal, onde todo ser humano tem direitos e possui também deveres. Eu costumo sempre dizer para as pessoas que o respeito ao próximo é a base de tudo. Com respeito, talvez nós não teríamos os grandes problemas que a humanidade vem vivenciando atualmente. Então, eu entendo que a gente tem que ter primordialmente paciência, respeito ao próximo novamente, tolerância, amor ao próximo, respeitar para ser respeitado. Isso nós evitamos a violência religiosa, a violência contra a mulher e também a violência doméstica. Por isso, como advogada, é muito importante que as pessoas sejam orientadas sobre a lei, sobre a legislação
e as consequências de seus atos, mas também vejo como extrema importância a busca da fé e da religiosidade para que as pessoas se melhorem. E aí onde entra a figura do Pai André como sacerdote e pode nos abordar melhor essa questão para que todos consigam ter conhecimento. As religiões, ela tem como fundamento e essência ensinar o homem a entender a virtude do amor. O que seria amar? O que é respeitar o próximo? O que é saber conviver em sociedade com as diferenças? Então, mesmo que exista as leis para amparar os direitos da humanidade, a primeira lei que deveria existir no sentimento e no coração de cada um é chamado amor. Como que eu posso agredir uma criança se eu vi a minha esposa ou a minha mãe que me criou quando eu era uma criança, me amamentou? Então, esse é o princípio da religião de matriz africana, quando nós chegamos no conceito da Oxum, da Iemanjá, dos orixás, das divindades femininas. Como que um homem pode agredir sua esposa, a sua filha, o seu filho, o seu pai numa idade avançada, a sua mãe numa idade avançada, se a trajetória para ele é igual? Se amanhã ele vai se envelhecer, se amanhã ele vai criar limitações, ele vai criar a história da dependência. Então eu acho fundamental entender sim a sua área, entender sim sobre leis, a questão das leis federais, estaduais, municipais, mas o que nós devemos entender religiosamente, independe da religião, é a única coisa que o Deus plantou nos homens, a palavra chamada amor. Quando você se amar, amar alguém, amar o próximo, amar tudo aquilo que você é capaz de construir, amar a sua existência, a sua essência, vocês vão perceber que a violência não tem como fazer parte da nossa vida, da nossa alma, do nosso eu, e sim a ação, que é totalmente diferente da violência. Eu gostaria de fazer algumas perguntas, doutora, porque eu não sei como que a senhora está acompanhando, mas houve um aumento muito grande de violência nos templos de matriz africana e também hoje, o que anda acontecendo? Vamos supor, uma pessoa vai fazer uma iniciação dentro de um templo de candomblé ou num culto aos orixás, porque a Umbanda ela não trabalha com iniciações. Então, o que anda acontecendo? Uma pessoa vai iniciar, tem alguns familiares que seguem uma outra denominação religiosa, então eles entram ou contra uma criança, achando que a criança foi obrigada, ou houve um caso muito sério no Brasil, que uma pessoa entrou para fazer sua iniciação, infelizmente, era acho que o momento dele de desencarnar, ele teve um infarto e aí virou um caos na mídia, a família fez inúmeras acusações contra o templo, contra o sacerdote. Então, eu gostaria de saber juridicamente qual é a sua visão, que a senhora poderia nos orientar em relação a isso, seguidores do nosso canal e a todos os umbandistas candomblecistas. Perfeito, Pai André. Nós temos no nosso Brasil, constitucionalmente falando, a liberdade religiosa e a nossa liberdade de crença. Então, o que é muito importante que as pessoas tenham ciência é que quando elas forem vítimas de intolerância religiosa, que elas procurem uma delegacia mais próxima, procurem um advogado e ingressem com as ações judiciais pertinentes, tanto na esfera civil quanto na esfera criminal, para ter os seus danos reparados. Então é muito importante, Pai André, que as pessoas não se calem. Eu observo que o nosso Brasil tem realmente e principalmente uma intolerância com relação às religiões de matriz africana. Então eu repiso para vocês,
é muito importante que as vítimas não se calem, procurem os seus direitos, procurem um advogado de confiança e exija da lei que a lei resguarde os seus direitos e não se calem. A senhora, como advogada, a senhora acha que existe uma questão tendenciosa na lei, porque veja bem, às vezes nós vamos chegar numa delegacia, nós vamos lá fazer um boletim de ocorrência, nós vamos realmente se manifestar contra aquele ato que nós sofremos. E aí você chega lá, você encontra um delegado, ou sei lá, quem esteja lá para nos receber, se essa pessoa for de uma denominação de outra religião e ela já tem esse preconceito ou preconceito contra a nossa religião, ela teria uma atitude tendenciosa a não nos ouvir ou não nos apoiar. Como que a senhora vê essa questão tendenciosa? Certamente esse ponto abordado pelo Pai André, de fato pode ser que aconteça no cotidiano, em tese acontece, por isso que eu sempre oriento as pessoas que estejam assistidas de profissionais da área para que as represente perante os órgãos competentes, para que justamente não ocorra o atendimento de maneira tendenciosa. Então, estejam respaldados por um profissional de confiança para que assegure que o seu direito seja de fato exercido. Eu gostaria de também fazer uma outra colocação, porque isso é um pouco passado, mas foi um episódio que eu acompanhei e assisti. Todo ato religioso, aliás, quando você está num ato religioso, se a gente for olhar as questões jurídicas, nós temos vamos dizer, um respaldo. Não pode ser interrompido um ato religioso, mesmo que tenha uma infração, mas tem que, geralmente, esperar terminar aquele culto. Eu percebo que quando um templo de matriz africana sofre uma ação a esse nível qual eu estou colocando, talvez o sacerdote, ou pela sua simplicidade, ou pela sua falta de conhecimento, ele é abordado de uma forma desrespeitosa. Então, quando chega ali, é óbvio que se você tem uma diligência, uma viatura que veio ali, ele teria que estar com mandato judicial, ele deveria esperar terminar o culto. Então, eu já acompanhei casos de chutarem a porta do templo, de desrespeitar o sacerdote. Então, eu gostaria de saber a sua colocação, que você já disse, olha, vocês devem ir a uma delegacia acompanhado, é óbvio, de um advogado. Mas como os sacerdotes deveriam se colocar, se comportar? Eu já vivi isso no meu templo, mas graças ao Deus dos orixás, até pela orientação jurídica que tenho, aqui é uma federação também, eu soube me posicionar. Então, eu gostaria que você, ou a senhora, melhor dizendo, explicasse para a gente como que o sacerdote deve se colocar quando ele viver um episódio desse. Como muito bem colocado, acredito eu, e o Pai André poderá responder melhor essa questão, normalmente essas situações ocorrem principalmente em atos que envolvam sacrifícios de animais, correto, Pai André? Sim, sim. Então, o que eu observo? Tem uma diferenciação muito grande entre sacrifícios de animais e maus tratos. O sacrifício de animais faz parte da religião de matriz africana. Então, nós precisamos diferenciar essa situação. Muitas das vezes, quem faz a denúncia, o leigo, ele não sabe que o ato que está sendo feito é de sacrifício de animais relacionados à religião. Então, ele, porventura, vai efetuar aquela denúncia como maus tratos. E é aí onde, novamente,
o sacerdote deve se posicionar, dar abertura ao policial com total respeito, para que ele também proceda à diligência dele. Não observo nenhum ato ilegal com relação à referida situação, mas tendo às vezes um filho também que seja profissional da área, um advogado que possa amparar, recomendo sempre que o templo tenha o respaldo de um advogado para ter essas orientações de como proceder no momento, por exemplo, de um flagrante. Então, eu só deixo como importante observação a diferença entre maus tratos e o sacrifício de animais em decorrência do ato litúrgico. Ok. A Umbanda, ela é uma religião que ela não tem o ato do sacrifício. Perfeito. O Candomblé, o culto aos orixás, são religiões que isso faz parte da liturgia religiosa. Na verdade, o que eu acho que as pessoas têm que entender das religiões de matriz africana é que ela é uma religião que a expressão espiritual dela, cultural, é a expressão da dança, do cumprimento, é a expressão de acolher, a expressão de se alimentar, de conduzir toda a ritualística em cima de louvar o divino, o sagrado, através dos homens, através da expressão corporal humana. Então, por isso que há a incorporação, que nós chamamos de manifestação, por isso que há o conceito de se alimentar, se reunir para que todos possam comer juntos, louvar os orixás, aonde há o toque dos tambores, a forma da gente expressar a nossa cultura. Eu entendo que talvez esse preconceito ele venha muito também pelas questões raciais, que isso é muito ligado à cultura, à religiosidade, e depois a questão religiosa. É óbvio que morar do lado de um templo de Umbanda, de um templo de Candomblé ou de uma igreja evangélica é muito difícil, porque nem todo mundo professa a mesma crença. Mas o que nós devemos nos orientar é como nós teremos que ter o nosso comportamento, o nosso respeito, o nosso limite, mas também sermos respeitados. Se a gente for parar para pensar, estou falando por mim, não gosto, como eu sempre digo, eu não gosto de invadir culto de ninguém, forma de orientação sacerdotal de ninguém. Eu acho que cada templo tem a sua maneira de conduzir seus trabalhos. Eu acho que cada religião tem o seu líder para conduzir os seus fiéis, mas eu tenho um problema com a minha forma de pensar. Eu acho que eu, como médium, um líder espiritual, uma pessoa que eu sou mediunizado, que eu incorporo minha entidade, que eu sou atuante espiritualmente, eu não consigo compreender um médium, um filho de orixá, uma pessoa iniciada espiritualmente, iniciada no seu orixá, quero dizer melhor, agredir sua esposa, sua mãe, seu filho, seu irmão, porque eu não tenho esse conceito de que Ogum é essa guerra de tirar sangue, de ser violento, de bater, de não respeitar. Eu não tenho essa visão que Exu é essa desordem na vida da gente, na casa da gente. Eu tenho um conceito de que o homem pode sim ter o seu momento de estresse, de pico, de se perder, de se desorganizar, mas a gente tem uma coisa muito importante chamada Ori, na forma espiritual candomblecista e culto aos orixás, e Kamatuê na forma umbandista. Eu sou dono da minha cabeça, eu não posso em nenhum momento perder a minha cabeça, então eu não consigo
assimilar, compreender essa ação violenta e ainda a gente jogar nas costas de uma entidade, seja ela de esquerda ou qualquer outra. Então, gostaria de perguntar à doutora Desirê, como que uma esposa que sofre a violência doméstica, um filho, um idoso, como conviver isso, como se livrar disso, como agir nesse momento? Pai André, a mulher vítima de violência doméstica, um idoso vítima de violência, uma criança vítima de violência, as mulheres não devem se calar, o idoso não deve se calar e as crianças estão tuteladas por seus pais. E o pai observando ou a mãe observando que essa criança vem sendo vítima, também não deve se calar. Deve procurar um distrito policial mais próximo. No caso de mulheres vítimas de violência doméstica, pode discar 180, se socorrer para que ela não se cale, exerça o seu direito. Nós estamos vivendo numa sociedade, Pai André, em que o senhor pode certamente dizer isso com bastante precisão. A mulher é submetida ao patriarcado. E aí, o que acontece? A mulher acaba sendo submissa ao homem. Então eu digo para as mulheres que as mulheres não devem se calar. Nós vivemos, quando temos uma situação de violência doméstica, tem aquele ciclo vicioso. Então, primeiramente, o homem, o agente agressor da mulher, o que ele vai fazer? Tem um aumento da tensão. Então, a mulher a todo momento vai tentar fazer com que o homem não perca a razão, para que o homem se aquiete, ela vai tomar atitudes para que ela tente amenizar a atitude do homem, enfim, para abafar o aumento da tensão. Com isso, nós seguimos para uma próxima etapa, onde de fato ocorre a agressão. E aí, na sequência, o que acontece? Vem o arrependimento. E aí veio o arrependimento, tão chamado, abre aspas, lua de mel. Aí tem a reconciliação do casal, aí aquela mulher que foi vítima da violência doméstica, eu vou retirar a queixa, eu vou retirar minha denúncia, ele se arrependeu, ele não vai fazer isso novamente. E o ciclo retorna. Então a mulher não deve se calar. Como tem sido um tema de bastante evidência, novamente, a questão do patriarcado. Então, eu repiso para que as mulheres não sejam mais submissas, que elas tomem atitude, que elas não se calem, Pai André. Ok. Nós acabamos percebendo que a sociedade, no geral, ela perdeu os princípios do respeito, do amor, da religiosidade. Porque essa violência, ela não acontece só com o religioso de matriz africana. Na verdade, essa violência ela acontece porque aquele homem ou aquela pessoa, ela acha que ela tem como posse a vida daquela outra pessoa a qual ela vai agredir. A justificativa da agressão seria o ciúme, seria a posse, aquela questão de querer comandar, dirigir aquela pessoa, seria a questão de diminuir aquele ser como um ser mais frágil. Tudo isso vai acontecendo, que eu acho que também é um problema relacionado diretamente à nossa sociedade, a forma em como a sociedade vem sendo educada, o que é passado socialmente para todos nós. Então, não vejo como um problema religioso, e sim como um problema social. Por que a mulher... Porque a criança, tudo bem, ela cria uma dependência do pai, uma dependência da mãe, ela necessita daquele pai, ela necessita daquela mãe, para que ela tenha um progresso, uma estrutura familiar.
Agora, por que a mulher aceita esse papel da submissão? Pai André, o senhor pegou um ponto-chave. Muitas das vezes, as mulheres acabam se submetendo a determinadas situações de violência, especialmente por conta de dependência financeira em relação ao homem. Então, o que elas, em grande parte das vezes, pensam? Ora, se eu não estiver mais com este marido, o que vai me acontecer? Eu dependo dele para pagar minha conta de água, para pagar minha conta de luz, eu dependo dele para criar meu filho, enfim, a dependência financeira eu vejo como um foco principal desse problema de submissão da mulher. Então, por isso que eu digo para as mulheres, novamente, cuidem de si próprias. Mulheres, vocês precisam estudar. Mulheres, vocês precisam se qualificar. Mulheres, vocês precisam sair de casa, trabalhar, estar em pé de igualdade com o homem, para não haver a submissão, para poder ter o desfazimento de uma relação sem ter o vínculo de dependência. Então eu vejo isso como ponto-chave, como ponto crucial. A dependência financeira eu vejo que é um dos maiores problemas, Pai André. Como seria, doutora, a sua visão de quando duas pessoas se conhecem, porque nós trabalhamos muito com a questão do destino. As religiões, elas trabalham com a história da predestinação, do destino, aquelas pessoas tipo que a gente chama de alma gêmea ou cara metade, aquela forma que a gente acaba encontrando uma ligação diretamente com aquela pessoa. Só que se eu for responder de uma forma 100% espiritual, na nossa visão espiritual, o homem, quando ele nasce independente sozinho, e quando ele morre independente sozinho. Então, muitas vezes, encontrar a sua cara metade, o seu amor, faz mais parte de você ter que viver uma vida social, construir uma família, construir uma história, deixar um legado da existência humana, do que você construir um amor possessivo, um amor violento, um amor que destrói, que não constrói, um amor que de vez na velhice deixar alegria, deixa mágoas. Eu que trabalho muito com as pessoas espiritualmente, eu percebo que as pessoas têm muito problema do ontem, dos seus rancores, das suas mágoas, das suas vontades, daquilo que o homem gostaria de ter feito e não houve oportunidade dele fazer. Se a gente for pegar o conceito católico, e na hora de um casamento católico, há um ditado, ou um dizer do padre, o que Deus uniu, os homens não separem. Mas nós não precisamos dos homens para separar ninguém, se a partir do momento que eu fiz uma escolha afetiva, e naquele dia eu estou te amando e no outro dia eu estou te espancando. Então eu não preciso de um homem para me separar. Eu estou me separando dos princípios daquilo mesmo que eu jurei a Deus. Eu estou me separando daquilo que eu poderia ter sido bom, evoluído, sido uma pessoa melhor, eu estou regredindo, eu estou ficando pior. Como que a senhora enxergaria juridicamente, como que a justiça poderia respaldar melhor essas questões e qual seria o seu conselho geral, não só para as mulheres, mas para uma sociedade, para os homens? Então, em relação aos atos de violência em geral, seja ela violência contra o idoso, violência contra a mulher, violência contra a criança, o adolescente, as violências em geral, eu como pessoa, acima de tudo, também como advogada, não tolero e não coaduno com os atos de violência e intolerância.
seja ela religiosa, seja ela em relação à opção sexual, atos de homofobia. Então, não tolero. Para aqueles que não possuem condições de se socorrer de um advogado particular, por exemplo, eles podem procurar a Defensoria Pública do Estado, a OAB, para que deem o suporte e indiquem um profissional para que faça a assistência dessa vítima e para que essa vítima procure os seus direitos. Eu gostaria de agradecer ao Pai André, gostaria de agradecer ao canal pela oportunidade de levar um pouquinho mais de conhecimento para todos e fico à disposição, Pai André, sempre que precisar. Que vocês, seguidores do nosso canal, possam expandir esse assunto, possam curtir nosso canal, se inscrever no nosso canal e que a gente possa, sim, levar boas informações à sociedade umbandista, candomblecista e à sociedade num todo. E no momento tão difícil que ainda estamos passando, que é esse momento de pandemia, a gente tem que ter mais fé, mais amor, acreditar na virtude divina e acreditar que Deus está sempre do nosso lado. Que Oxalá abençoe a todos vocês. Eu agradeço a senhora doutora Desirê, que Oxalá e os orixás e os nossos guias abençoe o seu destino, sua trajetória profissional e que a gente possa levar mais informações a todos vocês. Saravá a todos!